Olá, amigos! Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Sempre com um tema voltado para o mundo empresarial ou desenvolvimento humano. Não é isso, Rogério Shoa? Exatamente. Hoje o programa está muito massa, assim, porque a gente sempre está falando sobre dinheiro. Rogério, dinheiro infelizmente, o mundo ele se move em Gira dinheiro, através do dinheiro, gira né, Rogério? através do dinheiro. E nada melhor que você aprender a lidar com o dinheiro, aprender a multiplicar o seu dinheiro, aprender a saber investir, a guardar. E essas dicas você encontra aqui no programa Foco Sucesso com André Pimentel. E aproveitando, falando para vocês aqui, já estão seguindo a gente no nosso Instagram, André Pimentel Sucesso, aparece aqui nos caracteres, também no YouTube, André Pimentel Sucesso. Nós queremos chegar a 100 mil seguidores no nosso Instagram, não é isso, Rogério? E precisamos que vocês vão lá, se inscrevam, é gratuito, não paga nada. A única coisa que vai acontecer na sua vida é que você vai estar sempre vendo mensagem do André Pimentel. Nós estamos falando aqui, dando dica de sucesso para vocês e vai aparecer no seu Instagram. André Pimentel Sucesso, vai lá, se inscreve que nós queremos chegar a 100 mil, não é isso, Rogério? Exatamente. E quando a gente chegar a 100 mil, a gente vai dar um prêmio, assim, vai fazer alguma coisa que realmente vai abençoar e beneficiar você que está nos assistindo. E você também pode ir no nosso canal, André Pimentel Sucesso. A gente tem uma mentoria online, que até agora nós não fechamos, porque o André terminou de fazer uns cursos, as aulas estão muito massa. A gente até pensou em liberar, mas não, essas aulas vão entrar no site e você vai ter acesso, mas você aproveita essas aulas que você está tendo agora. O canal do André Pimentel Sucesso, vai aprendendo, vai se informando, porque vem muita coisa boa ainda no decorrer desse ano. Nós recebemos muitas mensagens no nosso direct, Rogério, as pessoas falando assim, poxa, André, aquela dica que você me deu foi uma dica de sucesso, pô, foi maravilhoso. Agora, André, eu não tenho empresa. Aquilo ali é só para a empresa? Não, você é uma empresa, você é uma empresa. Você apenas tira algumas nomenclaturas que nós colocamos aqui empresarialmente e você coloca na sua vida. Vou dar um exemplo. Qual o seu ponto de equilíbrio? Quanto é que você tem de despesa? Você é autônomo, ok? Você é autônomo. Quanto é que você tem de despesa? Eu tenho 5 mil. Como é autônomo, você tem um custo menor para alcançar, porque você vende serviço. Aí, André, mas eu cheguei a 6 mil, já suas despesas fixas já estão pagas. Aqueles 1.000 que sobraram aí para despesas variáveis. Você precisa agora faturar mais para que você tenha uma sobra no caixa, uma reserva financeira. Pessoa física também. E vamos fazer um programa aqui novamente, hoje já fizemos alguns, para pessoa física, falar sobre educação financeira. Nós já fizemos alguns e vamos voltar a falar novamente sobre educação financeira, porque as pessoas que nos seguem dão sugestões de programa, pedem para a gente, tiram dúvida com a gente, que é isso que vai acontecer com você que não está me seguindo. Então, se você segue o André Pimentel Sucesso no Instagram, a sua vida vai transformar. Por quê? Porque o que é que transforma o ser humano? Conhecimento. Conhecimento faz o quê com a pessoa, Rogério? Transforma. Até a Bíblia nos diz isso: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade liberta. Então, Conhecimento da verdade liberta. pronto. Então você fica, como é bom você ter conhecimento. E é isso que nós fazemos aqui no nosso programa Foco Sucesso com o André Pimentel. E hoje qual é o tema do programa, Rogério? Hoje o tema é como organizar seu financeiro. Então, sai para pessoa física, como para jurídica. Mude a nomenclatura. Aqui é muito voltado para pessoa jurídica, tá? Empresarialmente falando. Então, isso que você precisa colocar em prática. Agora, me diz qual é o programa que tem no Brasil que faz isso que nós fazemos aqui. Pode parar para pensar aí. Não tem um programa, Rogério. Com essa entrega nossa, tá? O nosso programa ele tem uma entrega direta, assim, uma entrega muito show. Se você colocar o programa Foco Sucesso na sua TV e deixar rolar, você vai ter muito conhecimento, você vai aprender muita coisa. Ó. Tanto que a gente está vendo agora essa situação do Brasil, Estados Unidos, tem tudo a ver com o que a gente fala sobre finanças, precificação, dinheiro, tudo como comprar, tudo começa com compras, tudo isso. Analisar o que você está falando aí agora, o que o Rogério está falando, são os riscos do mercado. Você entender dos riscos que podem acontecer.
Muitas vezes está nas empresas, na consultoria, a gente explica, ó, você está muito concentrado aqui. Se der um problema aqui, pode ocasionar um problema aqui, entendeu? Então você está atento. Isso é muito importante. Agora, Rogério, comentar aqui o que é que acontece. Nós estamos, o programa nosso começou como gestão e negócios com o André Pimentel, e depois nós mudamos para o tema do nosso, o que nós fazemos no nosso instituto, que é foco e sucesso. Sucesso nós falamos o tempo todo. Nós estamos há 3 anos, presta atenção que eu vou dizer aqui agora para vocês. Nós estamos há 3 anos fazendo esse debate aqui nós dois. 3 anos. Cada semana, não, cada ano tem 52 semanas, então são 156 programas. Tiramos os nossos 15, 20 dias de férias aí, então 150 programas. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Nós não trazemos entrevistados, nós estamos fazendo aqui um curso com você, um treinamento, uma mentoria. Qual é o programa na TV brasileira que tem isso? Diz aí, com tanto conteúdo. Até porque nós trazíamos convidados, era bem legal, mas o conteúdo que a gente queria passar para você, muitas vezes deixava A desejar. Então, reuniões, conversando, o André teve essa brilhante ideia que você tem um conteúdo completo. Onde você for, universidade, você for reunir seus funcionários, se você botar o programa Foco e Sucesso, são temas super atuais. Não é nada passado. É só olhar o tema que você quer, vai lá e coloca no YouTube, pronto, está feito um treinamento para a sua equipe, na faculdade, na sua casa. Então, eu desafio ter um programa igual o nosso. Igual o nosso. E outra coisa, um programa, ok, pode até falar sobre um tema. Agora, 150 programas, como nós já temos no YouTube, não tem. Verdade. Então, e outra coisa, nós temos para mais 10 anos um arsenal de informações para passar para vocês aqui, tá? Um arsenal, porque nós passamos para vocês o nosso dia a dia. É por isso que eu volto a falar. Segue o André Pimentel no Instagram aí, André Pimentel Sucesso. E bem-vindo ao sucesso, porque isso aqui que nós estamos fazendo no programa é um sucesso. Se você está aqui, bem-vindo ao sucesso. Vamos lá, Rogério. É verdade. André, não misturar as contas PF e PJ é o primeiro passo? Lembre-se que o tema é como organizar o seu financeiro. PF, pessoa física, PJ, pessoa jurídica. Então, não misturar as contas. Muito importante. Porque o que é que acontece? Eu vou falar das pequenas e médias empresas. Geralmente, eles misturam. Por quê? Porque ele diz assim, não, mas eu vou tirando. Só que se ele fosse pegar o Prolabore dele, era 5 mil. E esse vou tirando, ele tirou 10 mil. Porque ele passou a não ter controle mais da energia da casa dele. Pode gastar a empresa que paga. O combustível, pode gastar a empresa que paga. E assim sucessivamente. E o que é que está acontecendo? Ele está sangrando a empresa. Tem empresas, Rogério, que a empresa, no começo, o empresário ele pode gastar. Que a empresa não sente muito, não. Ele fez um aporte de capital, ele está vendendo, a empresa é pequena, ok? Mas quando ela começa a crescer, que ela precisa de dinheiro, é por isso que todas as empresas, mais ou menos assim, para vocês entenderem, existe uma pesquisa que todas as empresas abertas, em 5 anos, 80% fecham as portas. Por quê? Porque não tem gestão financeira. E um dos tópicos é esse aqui, misturar a conta da pessoa física com a pessoa jurídica. Quando você mistura a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, você ocasiona o quê? Um sangramento do seu caixa financeiro na sua empresa. E aí, Rogério, o que é que acontece? O caos está formado. Por quê? Porque você está tirando demais, está entrando. Porque quando você tira 100%. O que é que eu estou dizendo? Se você tira 10 mil, você tirou 10 mil, 100%. Só que para uma empresa que tem um retorno de 10%, ela precisa faturar 100 mil para tirar 10 mil. Então, quando o empresário tira 10 mil, ele tem que faturar 100 mil para que aquele 10 mil volte para o caixa da empresa. Só que a empresa só fatura 50 mil. Aí todo mês só voltam 5. Fica deficitário quanto? 5. Em um ano fica deficitário quanto? 60. Em 3 anos, 180 mil. Sabe o que é que acontece? Lá na frente ela tem dificuldade financeira. Não consegue pagar fornecedor, funcionário, governo. Ok? Então, isso é algo que você precisa controlar. Então, não misturar pessoa física com pessoa jurídica é o primeiro passo para você ter sucesso na sua empresa, Rogério. É verdade. Isso tem que ser bem conscientizado para não ter problema depois. Você já viu alguma empresa quebrar assim? O empresário tira dinheiro demais, Rogério? Nem fala. E assim,
no começo você nem percebe. Não percebe que o dinheiro que ele colocou na empresa, está no caixa ainda, porque a empresa é pequenininha, mas quando ela começa a crescer, que ela precisa de fôlego, é como se você fosse mergulhar, Rogério. É para você entender agora. Você vai fazer mergulho. Então você faz de conta que você comprou oxigênio apenas para 5 metros. Então você botou oxigênio, você quer fazer um mergulho esportivo, né? Mergulhou. Só que você resolve ir para 8 metros. Você vai passar sufoco, não vai? Vai. Porque vai acabar o oxigênio e você vai ter que voltar 8 metros. Entendeu? Sem oxigênio. E aí como é que fica? É o que acontece com as empresas, Rogério. Muitas vezes, por isso que existem auditorias, por isso que chamam especialistas, porque essa coisa a pessoa vai mexendo, não percebe. Quando a conta não bate, que é o que o André sempre fala, a pessoa chama o auditor, chama o especialista e vê que o rombo já está. Aí é como se você tivesse, vamos falar assim, vamos falar de diabetes. O corpo, ele dá sinal, ok? Aí você vai fazer o exame, deu 125, você está no limite, ok? Não, você não fez o exame, você estava em 125. Quando você resolve fazer o exame, está em 250, está o dobro. O que é que acontece? O susto é muito grande. É muito grande. Às vezes não é reversível, ok? Eu estou falando da pessoa física, da saúde. Às vezes não consegue mais voltar. Mas se você cuida mais cedo, ela volta para o normal. Você consegue cuidar, ok? Porque ela não está tão agressiva. Então a mesma coisa é o caixa da empresa. Quando você está com caixa, a empresa precisa que você fature 100 mil por mês. E você tem controle, você está faturando 90. Então você sabe que você está com déficit de 10 mil, que o déficit de 10 mil com 10% de retorno é R$1.000, certo? Você conserta. Você tira daqui, diminui despesa dali, diminui aqui, diminui aquilo outro. É fácil, é mais fácil. Mas quando você não controla, que aí você, para precisar vender 100 mil, tem que precisar vender 200. Só que aí você não tem, presta atenção, não tem mais crédito no mercado, nem no mercado com fornecedor e nem no mercado financeiro. Você não tem mais mercadoria, você não tem dinheiro, aí as dificuldades são grandes. Eu posso dizer para vocês, porque eu vivo nesse mercado há muito tempo. Se não tiver controle, pode ter certeza, o caos está formado, É Rogério. verdade. André, a empresa precisa manter um controle diário de tudo que entra e sai no caixa? Isso é importante. Manter o controle. Então, você vende pastel. Então, todo dia lá, você vende pastel. Tem dia que você vende 50 pastel, tem dia que você vende 100, tem dia que você vende Pastel 30. e caldo de cana. Pronto, para fazer o conjunto. Então, você precisa entender quanto entra de dinheiro na sua empresa, que é fluxo de caixa. Então, hoje entrou R$100, ontem entrou 50, amanhã, já sabe quanto é que vai entrar? Tem noção? Não, amanhã entra mais, que é final do mês, todo mundo vem. Então, você passa a ter o controle do seu caixa, entradas e saídas. O que é um fluxo de caixa? Saldo do dia anterior, entradas, saídas e saldo atual. Ok? Saldo do dia anterior, as entradas de hoje, as saídas por quê? Porque muitas vezes, Rogério, tá vendendo caldo de cana ali, mas faltou copo. Tem que mandar comprar. Faltou limão. Saiu R$10. Faltou limão. Faltou óleo para poder assar o pastel. Faltou a massa do pastel. Você precisa comprar. Então, entradas e saídas, entradas e saídas. E no final do mês fazer um DRE, que nós vamos falar ainda sobre isso. Ok? Então, o controle diário do caixa é muito importante. Tudo que entra, tudo que sai. As pessoas falam assim, mas André, mas eu sou uma empresa pequena. Sabe como é que eu falo? Parabéns, é mais fácil controlar. Quando você tem um filho, é mais fácil controlar. Quem tem 5, pergunta para quem tem 5 filhos. Como é que é o controle disso? Então, quem tem uma empresa pequena é muito mais fácil controlar. Aí, eu não tenho um sistema, eu não entendo. Já fui em empresas pequenas e o dono fala, mas eu não entendo nada de sistema, não confio nisso, que todo mundo manipula. Eu digo, ok, compra caderno e faz anotação. Mas você tem que anotar. Tem que anotar. Você é obrigado a anotar tudo. Porque senão é o seguinte, faz de conta que você hoje comprou 100 copos para vender o caldo de cana que você comentou, Rogério. Só que hoje venderam 80, geralmente vende 60. Mas hoje foi vendido 80 caldo de cana. Ficaram quantos copos dos 100? 20. Aí, como ele não tem controle, amanhã ele começa o dia com 20.
E só na manhã, os 20 já foram embora. E chega a gente querendo comer e tá naquela corrida e não consegue comprar. Perdeu venda, perdeu faturamento. Perdeu faturamento, perdeu lucro líquido. Deu para entender? Se você tiver controle de tudo, se você tiver noção, porque quem tem algo, por exemplo, Rogério, você na sua casa tem noção quando você compra água, aquela água mineral, ok? Então, você sabe assim, ó, é 20 litros o garrafão, né? Água de todo, 20 litros. Um garrafão de água mineral. O que é que você diz? Um garrafão de água mineral na minha casa dá uma semana. Aí, quando chega na sexta-feira, você já providencia comprar, ou no máximo no sábado. Aí você deixa para comprar no domingo. Tá tudo fechado. E aí, o que é que acontece? Vai ter que ir para o supermercado para comprar aquelas garrafinhas, que é muito mais caro. Ok? Porque quando você não tem controle, por isso que nós falamos no começo do programa. Pessoa física e jurídica, controle. Não tem outra opção. Então, as pessoas pensam que é simplesmente montar uma empresa e ficar em casa deitado e a empresa rodando, pode ter certeza que não vai conseguir. Exatamente. Tudo tem que ter esse timbre, essa Controle. expertise, esse controle para poder você ir, sabe, né? Vai chegar uma hora que você já pega de cabeça tudo isso. Mas mesmo assim, É mais fácil. anotando. Não. Ó, anotar, você tem que anotar diariamente. É. Anotar, você tem que anotar diariamente. André, eu não sei como anotar. Vai no nosso direct, se inscreve no nosso canal de sucesso, André Pimentel Sucesso. Vai lá e faça as suas perguntas para mim, ok? Que eu posso lhe mandar até no WhatsApp, eu lhe mandar como você vai, um modelo, lhe mando um modelo. No WhatsApp não, no direct. Mas se quiser me acionar no WhatsApp, não tem problema nenhum também, atendo do mesmo jeito. André, é importante identificar e conhecer todas as despesas fixas da empresa? Rogério, antes de eu falar aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe todas as suas despesas fixas na sua casa? Sei. Você pode citar umas 3 ou 4 aí? Luz, água, internet. Luz, água e internet, ó. Presta atenção. Se você não ganhar nenhum dinheiro no mês, no outro mês você é obrigado a pagar luz, água e internet? Sou. Isso é despesa fixa. Despesas fixas são todas aquelas despesas que, independente de você estar trabalhando ou não, tem que pagar. De você estar faturando ou não, tem que pagar. Todas as despesas fixas da sua empresa, você precisa entender quais são as suas despesas fixas. Que no transcorrer aqui do programa, nós vamos falar como você vai fazer seu ponto de equilíbrio. Você é obrigado a entender. Então vamos lá. Despesas fixas da empresa. Aluguel. André, meu ponto é próprio. Mas vamos botar que seja aluguel, que a maioria são aluguel. Aluguel. Água, luz, internet, funcionário, contador, advogado. Ok? São despesas fixas que você, querendo ou não, você precisa pagar mensalmente. Você já catalogou tudo isso? Ou simplesmente vai pagando? Vai pagando. E às vezes nem negocia, né? Vai pagando. Entendeu? Eu vou pagando. Aí, de onde é que ele tira o dinheiro? Do caixa da empresa. Só que aquilo que eu lhe falei, se você não sabe as suas despesas fixas, Rogério, da sua casa, como é que você vai mensurar o salário que você ganha, o prolabore que você ganha, que você é autônomo, ok? Como é que você vai mensurar isso? Agora, quando você sabe, você diz assim, ó, eu tenho uma despesa fixa de 3 mil, ok? Então, eu ganhando 8 mil reais, tá tudo ok. Isso é uma conta de uma pessoa física, tá? Na jurídica é diferente. Aí fica mais fácil. Agora, quando você não controla as suas despesas, você não sabe o que tem que produzir. Muitas vezes, você é tão trabalhador que você produz muito mais do que você precisa. Você podia trabalhar 8 horas por dia, está trabalhando 15. Sabe por quê? Porque você não tem controle nem do seu lado profissional e nem da sua vida pessoal. E dentro da empresa é a mesma coisa. Então, catalogue aí todas as despesas fixas. Pega um papel e começa a colocar aluguel, água, luz, internet. Ok? Quando você coloca contador, André, mas é imposto. Imposto, eu não gosto de colocar impostos na despesa fixa, por quê? Porque é uma despesa variável. Porque se eu não faturar nada, eu não vou pagar imposto, eu não vou emitir nenhuma nota. Entendeu? Então, são as despesas fixas. Aquela que, pronto, já falei. Fixa é o que é? Pandemia. Quando a pandemia chegou, se você tinha uma empresa, era alugado ponto, você tinha que pagar aluguel? Tinha. 4 meses parado? Ok? Você não tem outra opção.
A não ser que no seu contrato fosse vigente lá, falando lá, ó, o contrato vigente, tinha uma cláusula lá. Em caso de uma pandemia mundial ou nacional, eu fico sem pagar aluguel pelo período que estiver fechado. E eu duvido que alguém coloque essa cláusula no contrato de aluguel. Então você precisa só entender disso. Quando você entende disso, tudo se transforma. Coloque agora suas despesas fixas, principalmente você que não faz isso. Muitas empresas fazem, mas você que não faz isso, sabe o que é que acontece? Você vai tomar um susto, Rogério. É, eu tenho uma pastazinha que tudo que eu pago, tudo, mesmo assim ainda passo algumas coisas que às vezes eu esqueço, eu tenho que ter muito atento, mas eu tenho uma pasta de luz, água, internet, cartão, tudo direitinho para sempre estar olhando. Então, se hoje perguntar, você não precisa falar, se eu perguntasse aqui hoje, Rogério, quanto é que você paga de água mensalmente? Aí você vai me dizer. Tipo, vou dar um exemplo, R$ 100. Quanto é que você paga de energia? R$ 100. Por quê? Porque ele controla. Porque a vida do Rogério se transformou quando ele passou a cuidar da vida dele. É, Deu para entender? Então, isso é muito importante. Então, essas dicas de sucesso que nós estamos dando aqui para vocês é que, com toda certeza, vai transformar a sua vida. Agora, precisa aplicar, né, Rogério? exatamente. André, é importante identificar os custos variáveis da empresa também? Pronto. Nós falamos das despesas fixas, ok? Então, despesa ou custo variável, né? Que é despesa variável ou custo variável, ok. Porque geralmente o custo está muito ligado ao produto, ao que você vende. E as despesas são aquelas. Então, vou trabalhar aqui para você entender, tá? Custos ou despesas variáveis é o quê? Você vende caneta. Você vende caneta. Então, todo mês, você vende 10 caixas de canetas. Só que você precisa fazer entrega, ok? Pronto. Quando você faz a entrega, você tem um carro, ok? Mas agora nós vendemos 20 canetas, 20 caixas. Eu vou rodar muito mais, não vou? Então, despesas variáveis. Você vai gastar com gasolina, a alimentação do entregador e do motorista que está na rua, ok? Fazendo entregas. Manutenção do carro vai aumentar. São despesas variáveis. O próprio imposto, que você já coloca lá em cima no custo do produto, ok? Mas tem gente que não coloca. Eu prefiro fazer nas despesas variáveis, André, porque quanto mais eu vendo, mais eu tenho que pagar de impostos. Ok, coloca lá. Ok? Aonde você vai colocar embaixo isso, não tem problema nenhum. Ok? Apenas que você saiba. Então, todas as despesas variáveis são aquelas oriundas das vendas, ok? Ou você está no seu escritório e um cano quebrou. Vai comprar encanador, vai chamar um encanador, comprar cano, comprar cola, comprar material para tudo isso, né? Matéria-prima, aí é uma despesa variável. Todo mês quebra cano? Não. Essa é despesa variável, ok? Uma luz queimou, eu troquei. É despesa variável. O gás acabou, é variável? O gás é variável. É. É variável. O gás acabou, é variável. Então, todas as despesas que não são fixas são despesas variáveis. Quando você passa a ter esse controle, ok? Porque o que é que acontece? Olha essa dica de sucesso que eu vou dar aqui agora para vocês. Essa é uma dica de sucesso. Você está vendendo todo mês 1.000 canetas. Tá tudo bem. Você está tendo o teu lucro lá de 10 a 15%. A empresa está redondinha. Olha como a empresa pode quebrar, Rogério. Presta atenção. Aí o empresário, ele diz assim, eu quero aumentar o meu lucro. Diz, o meu lucro. Para poder aumentar meu lucro, eu vou aumentar o faturamento. Faturamento é ego. Cuidado com ego. Aí o que é que acontece? Ele vai lá e diz assim, eu vou agora vender 1.500 canetas. Ele não analisou se ele tem cliente. Ele não analisou se a empresa dele, a estrutura, suporta mais 500 canetas para poder vender. Se ele vai precisar de material humano, para quem vai entregar, faz de conta que ele produz a caneta, quem vai produzir. E ele simplesmente começa a botar o vendedor na rua e vender. Aí tá tudo bem. Até aí tá tudo bem. Só que quando ele começou a vender as 500 canetas, aumentou tanto a despesa dele, que as 500 canetas sozinhas já não pagam mais a despesa. Vai precisar mexer aonde? No lucro que ele estava tendo quando vendia 1.000 canetas. E aí o que é que está acontecendo? Ele passa a sacrificar um caixa que era bom, que era positivo, por uma ação indevida, por falta de controle. Ele não fez a análise, vou chamar de viabilidade desse novo negócio, desse crescimento, ok? Ele tinha 10 funcionários, teve que contratar mais 3. Aí aumentou 30%. Ok? Ele aumentou 30%. Como ele aumentou 30%, os 500
Lembra disso? As 500 canetas, só que ele só tem de retorno de 10 a 15%. Quando ele fez aquelas 500 canetas a mais ali, sabe o que foi que aconteceu? Estava dando prejuízo. Ele deu um prejuízo, 500 canetas a R$10, 5 mil, ele estava dando prejuízo de R$1.500. Presta atenção, olha o tamanho do prejuízo. Só que a outra empresa dava de lucro 1.000. Ele, além de pegar os 1.000 da outra empresa, ainda gerou mais 500 de prejuízo. Ok? Ok. Eu já vi empresa quebrar por isso. Por ela querer crescer, que não tá tudo certo, você quer crescer, tá certinho. Agora, cresça organizado. Se você ganha R$2.000 por mês, você ganha 2.000, ok? Você vai querer comprar um iPhone. Custa quanto um iPhone? O mais novo, uns 18 mil, uns 15 mil? 15 mil. 16 mil. 8 vezes o salário de quem ganha 2.000. Ele pode comprar esse. E ele tem família, tá? Ele não mora com pai e mãe, não, ok? Ele tem filho e mulher, ou mulher ou marido. Ele consegue comprar? A não ser que ele faça isso em 24 parcelas, no cartão de crédito. Só que esse pagamento sai de 16, já vai para 20, porque tem juros. Ok? Vamos supor que ele vá para 24 mil. Aí, durante 24 meses, para poder pagar a prestação, ele paga R$1.000 por mês. Se ele ganha 2.000, o que é que acontece? Ele está sacrificando 50% da renda dele. Aí o que é que vai acontecer com os filhos dele, com o marido ou a esposa, com aluguel, com água, com luz? Problema durante 2 anos. Deu para vocês entenderem o que é querer crescer? Não, mas o iPhone, ele me dá um status. O iPhone, Agora, se o iPhone, com 30 dias, transformar o seu resultado de 2.000 para 10.000, eu digo, compre agora. Mas, então a empresa é do mesmo jeito. Por isso que várias empresas quebram. Porque não tem esse controle. Ah, André, mas tem empresa que ela poderia crescer, mas o empresário não quer, porque ele tem medo. Aí é um direito dele também. Eu não quero crescer, eu quero continuar do mesmo jeito que eu tô. Tem empresários aí que tem empresário que ele fabrica a matéria, o produto, ele envasa o produto, ele encaixa o produto e ele entrega o produto. Ele mesmo faz tudo isso. Chega uma hora que você não aguenta, a tua saúde não aguenta. Aí você vai ter que pagar lá na frente remédios, médicos, para curar, ok? Porque a empresa tem que ter funcionários. O empresário quer absorver tudo, não consegue. Não consegue agora, a não ser que você bote um balcão que você venda no balcão, ok? Mesmo assim, você passa a não ter vida, porque você abre o comércio às 7 horas da manhã, fecha às 7, 8 horas da noite, de domingo a domingo, qual vida que você tem? Chega uma hora que você também vai ter problema de saúde. Então, quem quer entrar no comércio, no mercado, no empreendedorismo, sabe o que é que acontece? Você precisa ter organização. Que eu conheço uma empresa, inclusive depois daqui vou até passar lá, eles estavam conversando comigo, Rogério, eu não estou tendo lucro aqui, porque só estou pagando conta. Só estou pagando conta. Quantas vezes nós falamos aqui, se você, vou dizer assim, dessa empresa aí, se ele abriu a empresa querendo pagar a conta, ele acertou. Ele é um bom pagador de boleto. Ele está certo também. Ele abriu a empresa para pagar a conta para os outros. E para ele, nada, né? Para ele nada, só conta dos outros que tem pago. Então eu acho assim, eu fico olhando assim de, puxa vida, a pessoa podia estar bem, mas tá com uma coisa dessa que não tá dando lucro, era elefante branco, vai para frente, não dá lucro para ele, né? Não respira de domingo a domingo, só chega para dormir e pronto. Então, é por isso que eu falo, assiste o programa Foco Sucesso que você vai ter resultado, não é isso, Rogério? André, o empresário precisa cuidar, saber e calcular a real necessidade de capital de giro da empresa ou simplesmente vai vivendo no dia a dia? Esse é o maior perigo. Esse é o maior perigo. Quando você não entende do seu capital de giro. Quanto a sua empresa precisa de ter capital de giro para poder ela rodar? Quanto? André, eu não sei. Eu chego nas empresas e faço assim. Como é que estão os seus empréstimos? Você está com quantos empréstimos no banco? Eu tenho 3. Foi o que você fez com esse dinheiro? Você aumentou a produção? Você expandiu a fábrica? Não, 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 não. Isso aqui foi para cobrir despesas.
Ó, ele pegou o primeiro empréstimo para cobrir a despesa que já tinha anterior. Aí, como ele, daqui a 90, 120 dias, como ele não cuidou de nada, esse empréstimo que ele cuidou já virou uma despesa. Aí ele pega o segundo empréstimo para quitar essa despesa aqui, mais a despesa anterior. Passa mais 3, 4 meses, ele pega o terceiro empréstimo para cobrir o primeiro, cobrir o segundo e pagar as suas contas. É um amigo meu que eu tenho assim, ele tem 2 cartões, um de 20 mil, outro de 10 mil. Ele faz isso. Paga um. Então, o que é que acontece? Isso aí, ele está simplesmente empurrando com a barriga um problema que vai acontecer lá na frente. Então, no caso aqui da empresa, como ele não entende do capital de giro que ele precisa, aliás, quando ele está nessa situação, ele já não entende de mais nada. Mas como uma pergunta sobre capital de giro, você precisa entender o que é que você precisa de capital de giro para rodar a sua empresa. Então, eu compro matéria-prima, sempre nós falamos da nossa caneta, né? Essa caneta é a caneta mais vendida do mundo, né, Rogério? Que a gente fala direto. Direto. Então, a nossa caneta, você vai comprar caneta. Eu compro caneta com o Rogério. O Rogério me dá um prazo de 30 dias. Quando o Rogério emitiu a nota para mim hoje, ele já está faturando. Quando for 30 dias depois, eu tenho que pagar o Rogério. Só que eu vendo para 30, 60, 90, 120. E eu não tenho reserva financeira. Presta atenção. Eu não tenho reserva financeira para pagar o boleto do Rogério. Chegou o dia de eu pagar o boleto do Rogério. Às vezes eu não recebi nem a primeira ainda. Porque quando você mandar para mim até eu vender e entregar, eu estou com defasagem de 10 dias. Mas eu tenho que pagar o Rogério. Aí o que é que eu faço? Toma empréstimo. Que aí começa a bola de neve dentro da empresa. Mas vamos supor que você está organizado. Então, André, como é que eu entendo isso? Você precisa entender o prazo médio de pagamento, o prazo médio do recebimento dos seus clientes que você vendeu e o giro de estoque. Esse estoque de caneta que eu comprei com o Rogério, eu giro em quanto tempo? Qual período eu giro ele e como é que eu giro ele? E você precisa entender. Por isso que nós falamos o quê? Procure um especialista. Ok? Quando você procura um especialista, tudo se transforma, porque você passa a entender disso. O empresário, ele diz assim, eu tenho um cheque especial, eu vou usar. Eu tenho um limite no banco, eu vou usar. Eu tenho um limite de cartão de crédito, eu vou usar. E ele vai usando. Chega uma hora que a despesa está tão alta que não adianta mais nem ficar com a empresa, vai ter que fechar a empresa. Então, você entender do capital de giro é muito importante para que você rode a sua empresa com tranquilidade. É saber comprar, saber vender e saber girar o seu estoque. Muitas empresas, Rogério, chega aqui agora, o nosso diretor aí, tu vai lá e compra, eu vendo 1.000 canetas por mês, ok? Ele compra 8.000 canetas. Aí o que é que acontece? Eu preciso ficar 8 meses, né? Para poder vender as 8.000. Quando ele fez a compra, que ele não falou com o departamento financeiro, ele tinha autonomia, ele comprou, ele sacrificou o meu caixa, ok? Ele não negociou nenhum prazo, ele sacrificou o meu caixa. Com 30 dias eu tive que fazer o desembolso dessa nota. Só que eu só estou vendendo 1.900, 1.200, 1.000. Chega uma hora que eu estou sacrificado no meu caixa. O que é que eu tenho que fazer? Liquidação. Essas canetas passaram 4, 5, 6 meses dentro do meu estoque, eu pagando juros, que eu tomei dinheiro para poder pagar o primeiro boleto, o boleto único, né, de 30 dias, e eu vou ter que fazer um queima agora para poder eu voltar a ter dinheiro no meu caixa. Olha, ó, gerou prejuízo, que eu tive que tomar empréstimo, gerou prejuízo que eu banquei o estoque, e gerou prejuízo quando eu vendi. Para você entender o que é gestão empresarial e financeira. Entendeu? Quantas pessoas, vocês que estão aqui no estúdio, conhecem que tem uma empresa e é pedalando o tempo todo? Você vê a pessoa não crescer, a pessoa não cresce, a empresa não cresce, ele não consegue comprar um carro melhor, ele não consegue que a empresa dele tenha resultado melhor, ele não consegue, tipo assim, melhorar os processos dele, não consegue nada. Por quê? Porque ele está totalmente desorganizado financeiramente e ele está sacrificando o caixa dele, Rogério. Simples assim. Simples assim. André, entender a margem de contribuição da empresa ajuda nas tomadas de decisões? Rogério, até ainda vamos falar sobre ponto de equilíbrio aqui. O que é margem de contribuição? A margem de contribuição, para vocês entenderem o que é, você vendeu aqui dentro. Vendeu aqui, ó, R$ 1.000, ok? Faturamento, R$ 1.000. Então tem aqui CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Você vendeu por R$ 600. Representa 60% o fornecedor dentro do seu produto.
Comissão. Você paga comissão de 5%, 65%. Despesa de cartão, disso, daquilo que você comprou, juros que você comprou, mais 3%, 68%. Impostos. Vamos supor que você paga 12%. Sobraram quanto? 20%. Na margem de contribuição. Uma margem de contribuição de 20% é muito perigoso, porque daqui para baixo você vai ter suas despesas operacionais e outras despesas. Tem depreciação, tem outras despesas aqui embaixo na DRE. Ok? Se você não entender da sua margem de contribuição, que é quanto cada produto, ok? Quanto cada produto ele contribui para pagar despesas da sua empresa e ter lucro. Então, a margem de contribuição ela é muito importante, porque a margem de contribuição ela vem depois da precificação. Ela vem antes da precificação, desculpa. Ela vem antes da precificação, porque primeiro você compra, depois você precifica, ok? Então, se você precificar errado, olha bem, Rogério, é como se você fosse fazer uma revisão do seu carro para as férias, certo? Você vai viajar de carro 2.000 quilômetros. Você botou gasolina, trocou pneu, olhou óleo, olhou filtro de ar, olhou tudo. Mas esqueceu de olhar os freios do carro. Ok? Vou pôr o Bajara. O Bajara que ele fala é aqui do Ceará, tá? É uma serra. É uma serra. Ó, aí o que é que acontece? Você não olhou o freio do carro. As partilhas do freio estavam estragadas e o óleo do freio também. Você corre sérios riscos, tá tudo bom, não tá? Mas você não olhou o freio do carro. Freio na empresa é a precificação. Como você não olhou a precificação, ok? Como você não olhou a precificação do seu produto, você corre sérios riscos. Por quê? Tem uma empresa que a margem de contribuição dela é 52%. Até aí tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo. Só que daqui para baixo, no final, que nós vamos falar aqui de final, ele tem 2% de resultado. Olha como as despesas operacionais dele, o fluxo dele está desorganizado. Como ele está sacrificando o caixa dele. Ok? Porque a margem de contribuição, eu digo sempre, uma margem de contribuição, a depender da empresa, ela tem que estar acima de 35%. Quando você vê abaixo disso, a não ser que você tenha muito giro, aí não tem problema. É por isso que você precisa entender da sua empresa. Eu preciso entender qual o tamanho da sua empresa, para poder verificar se a margem de contribuição ela é confortável, ok? Para isso nós fazemos uma análise. Então, entender da sua margem de contribuição é super, muito importante, Rogério. André, entender e conhecer o ponto de equilíbrio é importante para a saúde financeira da empresa? Aqui nós seguimos um script que é para você entender. Despesas fixas, variáveis, margem de contribuição, faturamento, nós já falamos tudo aqui. Agora, ponto de equilíbrio. Quando você tem as suas despesas fixas todas catalogadas, ok? Legal. Lembra que eu falei no começo? Legal. Você tem lá 10 mil de despesas fixas, Rogério. Todo mês. Todo mês. A sua empresa deixa lá em cima eu vou falar para vocês entenderem. A sua margem de contribuição apenas 10%. Estou falando linear, tá? Para você entender. É mais complexo, mas só para você entender. 10%, mas você tem despesa de 10 mil. Então, quanto você tem que vender lá em cima para ter o seu ponto de equilíbrio? Ok? 100 mil. Porque sobra 10%, eu tiro 10 mil da sobra das minhas vendas e pago minhas despesas fixas. Então, o ponto de equilíbrio é muito importante. Mas a empresa vai ver só de ponto de equilíbrio, ela não cresce não? Ok? Então, presta atenção. O ponto de equilíbrio ela está ligado muito à margem de contribuição. Mas ela está muito ligado à margem de contribuição. Ok? Uma empresa que fatura 250 mil e ela tem de 50 mil de despesas fixas, ela precisa faturar aí, se ela tiver uma margem de mais ou menos de 20%, mais ou menos 250 mil de faturamento. Exatamente isso. Para que ela pague as despesas fixas dela. Vem através de quê? Da margem de contribuição, você analisa seu ponto de equilíbrio. Se você precisa vender mais, se você precisa precificar mais, se o seu produto está bom,
o preço. Ah, André, mas eu tenho que acompanhar a concorrência. Só que a minha empresa, eu pago aluguel. O Rogério não paga aluguel. O Rogério tem uma despesa menor do que a minha. Ele pode vender mais barato. Aí eu vou acompanhar o Rogério, o que é que acontece? É como se eu fosse em uma corrida de moto, eu acompanhar o cara, a pessoa com uma moto e eu de bicicleta. Eu vou pedalar tanto para não vou chegar. Entendeu? Porque a moto vai disparar na frente. Então você precisa entender muito bem isso, que é ponto de equilíbrio. Você que já está com mais de 30, 40 anos, às vezes você vê uma empresa no seu bairro que ele não cresce. Ele continua aberto, porque ele tem ponto fixo. Porque geralmente quem tem ponto fixo, ele sacode, aí ele diminui despesa, ele volta devagarzinho, mas ele continua ali, tá certo? Ele tem, o ponto é dele, mas quem vive de aluguel, geralmente fecha, né? Mas vamos botar quem tem ali um ponto e o ponto é próprio. Você está lá morando há 40 anos naquele bairro e ele continua daquela maneira desorganizada, falta produto. Mas sabe por quê? Porque ele não tem ponto de equilíbrio. Ele não faz nada disso que a gente faz aqui. Margem de contribuição, ele não entende. Ele simplesmente compra um leite ninho por R$ 20, ele bota 30% e vende por 26%. E ele acha que ele está tendo lucro. Ok? Ele compra uma cerveja que ele é um bar, por 5 ele vende por 7, 40%, ele acha que ele está tendo lucro. Ok? Ele só está rodando, pedalando. Então, você entender que nós já falamos aqui, ó, despesas fixas, despesas variáveis, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, eu vou chamar assim, ó, é um ponto de partida para o sucesso, Rogério. Tem que entender muito. Às vezes eu fico pensando assim, abrir uma empresa é uma responsabilidade muito grande. Mas, porém, todavia, no entanto, se você assistir os nossos programas, seguir toda essa linha, porque os programas da gente, do Foco Sucesso, ele tem uma linha, não é tudo, não é qualquer maneira. Aqui é uma linha, se você procurar qualquer assunto, você vai entender e vai aprender, não vai ser tão assustador para você. André, como entender do resultado líquido ou final da empresa, o famoso LL? Famoso LL, ó. O Rogério falou aqui, ó. Nós estamos seguindo, ó. Ó, despesas fixas, variáveis, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, ok? Nós falamos agora do LL, que é importante. Você profissional, que é CLT, quando você trabalha de 1º a 30, o seu LL é o quê? É o seu contra-cheque. Seu contra-cheque, fica esperando o contra-cheque. A empresa é a mesma coisa, que é a famosa DRE. Ela fez a DRE dela, ok? Ela começou faturamento, produto, imposto, comissão, despesa que tem financeira ali para poder adquirir aquele custo, aquele produto, despesas operacionais, que são suas despesas fixas e despesas variáveis, e você morreu aqui, tá? Tem mais para baixo, que é quando você vai colocar depreciação, que é obrigado a colocar. Aí se você tiver empréstimo, você vai colocar prestação ou PMT, né, que é o termo correto, chegou no LL. Aí, novamente, você vendeu o produto, você faturou 100 mil, e quando começou a fazer as linhas de cortes, chegou lá embaixo, você dá 10% de resultado. 10 mil. Pô, legal. Deu lucro. Pagou a todo mundo, inclusive ao empresário, e tá tudo resolvido. Ok. Só que, muitas vezes, lá embaixo está 0 a 0. Lembra que eu falei de um cliente nosso, que ele tem 52% lá em cima, excelente margem de contribuição, mas o resultado dele está dando 1%, 2%. Por quê? Porque se descontrolou. E tem gente que dá em negativo. Eu participei agora de uma entrega de números semestral do cliente, e ele faturou 9 milhões no semestre, ok? Em torno de 1,5 milhão no mês, e deu 5% de resultado líquido. Até aí tá tudo bem. 450 mil de resultado. Ok. A empresa, quando me apresentou lá esses números, aí eu falei assim, me dá a inadimplência da empresa. Quanto é que a empresa tem de inadimplência? Que ela não pagou. Aí quando me deram, tinha mais de 3 milhões de inadimplência. Aí eu falei, ó, esse resultado aqui tá errado. Porque se eu colocar, isso aqui é o que você deixou de pagar, e eu colocar isso aqui dentro desses números aí, eu vou dar um resultado negativo de 2 milhões e 600 mil. Ou seja,
a empresa está no negativo. E muito. Aí se assustaram. A gente não tinha pensado nisso. Pô, o financeiro não viu, não sei o quê. Eu disse, olha bem, vocês estão aqui maquiando o balanço de vocês, a DRE de vocês foi uma DRE, não foi um balanço, ok? Não, mas não foi de má fé. Eu sei que não foi de má fé, mas está maquiado. Porque nem os diretores da empresa sabiam. É. Ah, pronto. Quando ajustou, deu um prejuízo de 2 milhões e 600. Aí eu lhe pergunto, uma empresa que faturou 9 milhões, ok? Ela teve 30% de resultado negativo. Mas não foi do semestre, é porque ela já vem pedalando há 3 anos, ok? Então, para vocês entenderem o que é que acontece quando você não tem controle dos seus números. Quando você não tem controle dos seus números, esses diretores, se eu não tivesse alertado eles, ele já pegava, tem 450 mil, já entrou, né? 6 meses já entrou na conta, ok? Vamos comprar um carro novo para a empresa. Mais uma dívida, porque não tem dinheiro. Eles acham que tem dinheiro, mas não tem. Deu para entender? Os números enganam. Os números você faz o que você quer, Rogério. Entendeu? Quando você põe uma panela de água quente na sua casa, você pode fazer macarrão, arroz, feijão, carne. É você que escolhe o que botar ali dentro. Deu para você entender? Se você colocar errado, vai sair tudo errado. Então, é exatamente isso dentro de uma empresa. Então, para isso, procure um especialista. Porque se você procurar um especialista, ele vai lhe dar uma aula. Especialista é caro. Caro é o quê, Rogério? Cara, é fechar uma empresa. Caro é fechar uma empresa. Cara, é fechar a empresa. Já viu alguém fechar uma empresa, Rogério? Rogério, só uma pergunta, você que está aí também no dia a dia comigo. Quando o empresário ele fecha a empresa, ele fica feliz, está tudo zerado, não deve nada a ninguém, está tudo contente. Ele leva uma vida tranquila depois que ele fecha a empresa desorganizada? Não tem nada, ele fica chorando, com muita dívida, a gente ligando de manhã, de tarde, de noite, como eu acompanho, e sem dinheiro. Então, amigo, caro é fechar uma empresa. Caro não é procurar um especialista, não é procurar um consultor financeiro na sua cidade. Não é caro não, tá? E ele deveria procurar um consultor financeiro antes mesmo de abrir a empresa. O que é que nós falamos o tempo todo? Antes de abrir a empresa, procure um especialista. Para gerir uma empresa, procure um especialista. E para fechar uma empresa, Procure um especialista. você precisa o tempo todo. A pessoa não tem noção disso. André, qual a importância do fluxo de caixa para uma empresa? Pronto. Nós analisamos tudo, né? Já que vendemos, analisamos o número, fluxo de caixa. Fluxo de caixa é bem simples. Tudo que entra e tudo que sai tem que ser anotado. Tudo. Ô, André, mas André, eu saí ali agora, eu peguei o dinheiro da empresa e comprei um picolé, pô, R$5. Tem que anotar. Olha, lembre-se, tudo que você mexer no caixa da empresa tem que anotar. Ok? Tudo que você mexer no caixa da empresa tem que anotar. Você é obrigado a anotar. Então, se você tirou o dinheiro da empresa, você debita o caixa, você tirou daqui do caixa, acredita do lado de cá. Ativo e passivo, é o tempo todo. Tem que estar zerado. Mas, André, eu saí com meus funcionários, meio do lanche ali, fui ali numa delicatessen em frente lá, tivemos a nossa reuniãozinha lá, gastamos R$120, André. Eu não peguei nota. Aí eu pergunto, você pagou do seu dinheiro ou pagou o dinheiro da empresa? Dinheiro da empresa, por que você não pegou nota? E como é que ficou aqui? Como é que ficou aqui? Não, eu peguei o dinheiro no caixa. Ah, tá certo. Tá bom. E me diz um negócio, quando chega no final do mês, você sabe quanto entrou e quanto saiu na sua empresa? Ah, eu não tenho isso aí não. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Me dá você tem quantas contas bancárias hoje? Ah, tem 2. Você pode puxar o saldo para mim agora aí? Aí tá lá, usando cheque especial em um e o outro tá quase zerado. Eu falei, você sabia disso? Deixa eu dar uma olhada no teu estoque. Você tem estoque para 10 dias só. Ok? Aí, ele começa a se assustar. Peraí, André, mas o que é que você está me dizendo? Fluxo de caixa, amigo. Fluxo de caixa vai lhe dizer como está entrando dinheiro e saindo dinheiro da sua empresa. Ok? Fluxo de caixa é saldo anterior, já falei até aqui hoje no programa. Saldo anterior, entrada e saída e saldo atual. Se todo dia o seu saldo atual está negativo, já é um sinal? É um sinal já. Se todo dia o seu saldo está 0 a 0, é um sinal? E se você está tendo lucro, mas eu estou tendo lucro de 1%, é um sinal? É. Mas se você não controla, fiz ali um lanche eu e o Rogério,
Eu não anotei. Hoje a gente estava no almoço, eu citei da reunião que eu tive, né, na minha empresa, sobre o primeiro semestre, de tudo que nós fazemos, as cobranças que tem em cima de mim, não lhe falei isso? Exatamente. Falei assim, Rogério, esse segundo semestre precisa aumentar o faturamento em X, porque através dos nossos números foi mostrado que não está crescendo do jeito que tinha que ser feito no primeiro semestre, ok? O planejamento que é feito em janeiro, então precisa que cresça. Foi isso que eu te falei? No almoço, antes de estar aqui no programa com vocês. Oi. Então nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Só que, volto a dizer, é fácil? Não é. É chato? Eu não acho. Eu gosto muito de trabalhar com números, sério. Tem que ser um hábito que você tem. Pronto, Um hábito que você tem que falou agora fazer. tudo. O hábito que você tem que fazer todo dia. Às vezes eu chego lá no escritório do André, ele tá com a secretária dele vendo tudo. Isso aqui, de onde foi? Isso aqui é diário. Tem que fazer diário até virar um hábito na sua vida. Isso é uma coisa prática. Assim você controla a sua empresa e seu caixa. Tá, um hábito você muda diariamente, você incrementa ele. Eu faço isso. Ontem, eu estava no carro também conversando com o Rogério. Eu tinha estudado ontem, no dia anterior ao programa aqui, 7 horas. 5 horas, né? De 7 da manhã ao meio-dia. 5 horas. Estudando. Sabe o quê? Gestão financeira eficaz. Gestão empresarial e financeira eficaz. Tudo. Mas, André, você entende? Ele fala para mim muito assim, mas, André, você entende muito. Mas, às vezes, eu pego uma dica só. Ajuda bastante. Eu reciclo. Hoje, pela manhã, de 6 às 8, eu já estudei 2 horas. Olha bem o que é que eu faço. Eu simplesmente, diariamente, eu estou fazendo autoconhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento faz que você transforme os seus resultados. É o que acontece no Instituto, não é isso, Rogério? É verdade. André, analisar mensalmente a DRE é de suma importância para conhecer a saúde financeira da empresa? Pronto, nós chegamos aqui, olha bem, nessa pergunta, é uma pergunta final, nós estamos chegando no final do programa, fez tudo isso durante o mês. Fez a precificação correta, faturou, precificou correto, margem de contribuição, analisou, despesas operacionais, analisou, depreciação, analisou, fez tudo direitinho, ok? Aí tem que preparar a DRE. É a hora que você vai consolidar, ok? A DRE, ela vai consolidar o mês, ok? A DRE é um espelho. Quando você vai pentear o cabelo, ok? Você está penteando de frente para o espelho, não é isso que acontece? Pronto. A DRE é a mesma coisa, ela vai te dar o espelho, ok? Eu falei do cliente aí que faturou 9 milhões, deram 5% de lucro, ok? Só que eu vi que o espelho estava errado. Opa, tá errado isso aqui. Por quê? Porque não lançaram isso aqui. Então, é isso que nós estamos falando aqui o tempo todo. É controle, controle, controle. Sempre. Não tem outra alternativa. Você veio ao mundo, você nasceu, pronto. Tem que passar a controlar tudo, ok? Uma empresa de sucesso, ela tem controles sobre tudo. Mas se ela não sabe, ela vai aprender, ela vai buscar, ela vai fazer cursos, ela vai assistir o programa do André Pimentel, vai assistir o Foco Sucesso, porque ela vai ter sucesso em muita coisa. Não adianta você ir pelo achômetro, né? Achando isso, achando aquilo, não. Números é números, né? Não tem esse negócio de achismo, bateu, bateu. A conta, o André fala muito isso. Essa conta não fechou, a conta tem que fechar. E a gente vê isso em caixas, hein? Às vezes eu estou no supermercado, às vezes está terminando um caixa, e aquela pessoa que está naquele caixa ali tem que bater, né, André? Aquilo que me deu. Foi o que eu lhe falei ontem, que eu fui almoçar com 3 pessoas, um restaurante aquilo, e a conta deu R$ 208. 3 pessoas que comem abaixo de 300, em torno de 300 gramas, eu um pouquinho a mais, 2 águas. Aí quando a conta veio, que veio a conta total, eu falei, tem algo de errado. Aí ela falou assim, não são 5 refeições? Eu falei, não, foram 4. Aí eu fui falando, em torno disso, tem um aqui de 700 gramas. Aí eu falei assim, não teve. Esse daqui não teve.
Olha o que aconteceu. Eu ia pagar 208, paguei 138. Paguei R$ 70 a menos. O que foi que eu fiz na minha vida? Controle. Noção, ok? Noção. Passei a ter noção. Então eu economizei R$ 70. A menina do caixa não sabia também, coitada, ia ficar para a empresa, nem a empresa sabia que estava ganhando. Foi só um erro ali. Só que eu consertei o erro. Por quê? Porque mexeu no meu bolso. Quando eu senti, eu perguntei. Porque eu já tinha feito uma conta. Eu fiz uma conta de 150 na cabeça. Eu tava com o doutor César e a doutora Nilza tava almoçando com a família dela, no Dia dos Pais, ela tava falando pra mim que quando foi fechar a conta, tinha dado R$ 7.500. Moço, 4 pessoas. 7.500. Comeu ouro. Lógico, aí eles falam até isso, a gente comeu ouro, mas foi um erro. É. Um erro. Então, você tem que estar sempre atento a tudo. Na empresa é assim, você tem que estar atento aos números, atento ao que entra, o que sai. O André fala muito isso, tudo começa pelas compras, depois é precificar, depois vem olhar o caixa, tudo na sua empresa não é fácil, mas também não é difícil, quando você tem o hábito de todo dia estar com esse papel olhando. Só para o programa tá chegando ao final aqui, eu vou ler uma mensagem para vocês. Eu estava vendo uma reportagem do Zezé de Camargo. As pessoas falaram da voz dele, né? Aí ele falou assim, ó: vocês querem que eu com 61 anos de idade tenha a mesma voz de 35 anos? É óbvio que eu não vou alcançar, ok? Para vocês terem uma ideia, ele disse assim: 45 minutos eu faço de exercício antes. Ele aquece para cantar e aquece e desaquece depois que canta. Olha o que acontece. Por quê? Porque ele já passou de uma idade, ok? E as cordas vocais estão cansadas. Mas o que ele faz? Ele se adapta e o que aconteceu? Ele passou a praticar técnicas e ferramentas que dê para ele uma tranquilidade no palco. Então a mesma coisa eu digo para vocês aqui. Nosso programa está chegando ao final e eu vou dar as dicas de sucesso do Pimentel. Então vamos lá, as dicas de sucesso do Pimentel. Olha para você. Você já enfrentou tantas coisas que pareciam impossíveis e mesmo assim está aqui, de pé. Isso não é sorte, é força e é resistência. O autoconhecimento pessoal e profissional lhe ajudou e lhe ajuda até hoje. Hoje, escolha acreditar que é capaz, porque você é capaz. E se o mundo duvidar, deixe que o barulho da sua conquista e seus resultados sejam as respostas. Não faça barulho, deixa que o resultado e o sucesso façam esse barulho por você. O tempo e a paciência são remédios sem bula. Pensem nisso e sucesso sempre. Essa frase, Rogério, o tempo e a paciência são remédios sem bula, eu falo o tempo todo na minha vida. Ok? Por quê? Porque o tempo e a paciência, se você tiver, você vai conquistar tudo. Rogério, chegamos ao final do nosso programa. É mais um programa com excelência, com êxito, e só acrescenta um cast do Instituto Pimentel. Isso. Então, assistam o nosso programa, sigam a gente nas redes sociais e assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.